Medicina do conhecimento, ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Segue aí mais um podcast do Anestesiador. E dessa vez vamos falar um pouco sobre o que você precisa saber sobre vinhos e por que é fundamental não descuidar da temperatura correta ao servi-los. Entre as muitas vantagens de respeitar as temperaturas de serviço dos vinhos, uma das principais é evidenciar algumas características, como aromas, e evitar potencializar sabores ou sensações desagradáveis. Há ainda muito mais a saber sobre o assunto. Por exemplo, o que acontece se servirmos um tinto acima ou abaixo da temperatura recomendada? Se degustarmos um tinto a 20 graus, por exemplo, o álcool vai sobressair no nariz porque evapora com facilidade. Já se consumirmos gelado, digamos, a 10 graus, os taninos vão gerar um vinho amargo e tanto o paladar quanto o aroma serão mascarados. Uma dica para não errar é observar a indicação da temperatura de serviço na ficha técnica. Os brancos e espumantes pedem temperaturas mais baixas que os tintos, principalmente para destacar a acidez que traz a sensação de frescor agradável. Mas o que podemos considerar no Brasil como temperatura ambiente? Não é apropriado usarmos a expressão temperatura ambiente no Brasil. Nosso clima varia muito de norte a sul, por isso é importante especificar a temperatura que irá proporcionar a melhor experiência ao degustar o vinho. Os vinhos servidos em temperatura muito alta destacam o álcool e o sabor doce. Alguns fatores bioquímicos explicam como sentimos cada sensação no nariz e na boca. Mas, de forma prática, se a temperatura estiver alta, o álcool vai evaporar com ainda mais facilidade, destacando-se tanto no aroma como no paladar. Quanto ao sabor doce, o álcool ajuda a reforçar a sensação adocicada e, sob temperaturas altas, a acidez perde seu destaque, fazendo o açúcar aparecer ainda mais. Isso nos leva a concluir que um vinho com mais açúcar pode parecer menos doce no paladar, dependendo da temperatura de serviço, da porcentagem de álcool e do nível de acidez. Como usar corretamente um balde de gelo? Esse acessório é um grande parceiro para manter os vinhos brancos mais resfriados em um local de fácil alcance do anfitrião. Porém, fazer uso dele durante toda a refeição pode deixar o vinho gelado demais, diminuindo as características aromáticas e gustativas. A sugestão é regular de acordo com o gosto. Gelou demais? Tire um pouco do balde. Subiu a temperatura? Retorne a garrafa para o gelo. E o vinho tinto? Pode ser gelado no balde de gelo? Se a garrafa não estava climatizada antes, não faz mal colocá-lo em um balde de gelo para atingir a temperatura do serviço especificada mais rapidamente. O ideal, principalmente se o local de degustação estiver num clima mais quente, é controlar a temperatura, alternando a garrafa entre o balde de gelo e fora dele. A quantidade de vinho na taça também influencia no controle da temperatura. Certamente, se for servido muito vinho branco na taça, a tendência é que ele esquente antes mesmo de ser consumido por completo. Como regra geral, nunca é bom servir um volume que ultrapasse a metade da taça, para que se possa aproveitar ao máximo o que foi servido na temperatura recomendada. Segure a taça corretamente, sempre pela haste, pois se segurarmos pelo bojo, trocamos a temperatura do nosso corpo com o do vinho, e todo o cuidado de resfriá-lo e deixá-lo na temperatura ambiente certa se perderá. E qual o período máximo para se deixar uma garrafa de vinho na geladeira? Não é aconselhável armazenar na geladeira os vinhos ainda fechados, independente do tipo, rosé, branco, tinto, fortificado. Apesar da baixa temperatura diminuir a velocidade das reações e, consequentemente, o envelhecimento, a umidade no interior da geladeira é mais baixa do que o indicado para o armazenamento dos vinhos. Essa baixa umidade interfere na elasticidade das rolhas, considerando vinhos vedados com elas. E pode sobrar algum espaço que permita a entrada de oxigênio. Mas depois de aberto, o vinho pode ser armazenado na geladeira. Pode-se considerar uma média de 2 a 3 dias na geladeira para se continuar a beber o vinho. O melhor é deixá-lo na posição vertical, pois, à medida que o vinho sai da garrafa, mais oxigênio ocupa espaço dentro dela. Se ficar na horizontal, a superfície de contato do vinho com o ar é maior do que se deixado na posição vertical. E quanto menos vinho na garrafa, mais rápida a oxidação,
já que há mais oxigênio por ali. Os espumantes, por sua vez, perdem o gás muito rapidamente. Por isso, a sugestão é consumir todo o conteúdo da garrafa no dia que for aberta. Quem tem a adega climatizada pode regular a temperatura, por exemplo, a 15 graus. Se essa mesma adega tem vinhos brancos, é só deixá-los uns 20 minutos no freezer antes de consumi-los, ou entre 40 a 60 minutos na geladeira. E qual a orientação para quem não tem adega climatizada? Como vivemos em um país tropical, alguns lugares, mesmo quando não é verão, são muito quentes. Então as dicas valem para qualquer estação do ano. Deixe os vinhos e espumantes em um ambiente escuro ou mesmo no armário. E é muito importante não deixar os vinhos em ambientes que recebam fontes de calor, como na cozinha ou próximo às janelas. O local deve ser o ambiente da residência com temperatura mais amena. Quanto mais calor o vinho pegar, maior a velocidade das reações químicas e mais rápida será a sua evolução. Para quem não tem termômetro, qual a dica para perceber que o vinho alcançou a temperatura correta? Podemos considerar que 20 minutos no balde de gelo são suficientes para começar a degustação de brancos ou rosés. No freezer, esse período sobe para 30 minutos. Já na geladeira, aproximadamente 2 ou 3 horas. Os tintos, para serem resfriados, podem ser deixados no gelo com água por cerca de 7 minutos, na geladeira por 40 minutos e no freezer por cerca de 10 minutos. O ideal é ir provando e sentindo a temperatura mais agradável para o seu gosto. Beba com moderação e lembre-se, beba menos e melhor. Este post foi um oferecimento da parceira Aquela Sua Viagem. Com Aquela Sua Viagem, você pode. Entre no site www.aquelasuaviagem.com.br, escolha seu pacote, reserve seu hotel, alugue seu carro e compre sua passagem aérea. E baixe o aplicativo disponível para iOS e Android. Aquela Sua Viagem.